Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Vamos dar sequência ao nosso famoso Excel na versão 2016. Bora lá? Pessoal, nós vamos iniciar a nossa aula falando sobre todas as guias que possuem faixa de opções. Anteriormente nós falamos de guia que não tinha faixa de opção, que era a guia Arquivo. Agora a gente percorre todas as guias, a partir da guia página inicial até a guia exibir, que são as guias que possuem faixas de opções. Vamos lá conhecer? A nossa primeira guia é a nossa guia famosa página inicial. A guia página inicial é uma guia muito frequente nas provas de uma forma geral, por ser uma guia que se trabalha muito as formatações. No caso da planilha, a formatação da fonte, a formatação do alinhamento, e a gente tem com muita frequência a presença da guia página inicial nas nossas provas de concurso. Lembrar que guias que possuem faixa de opções, as faixas de opções, elas serão divididas em grupos para a gente. Então, nós temos o primeiro grupo, que é a área de transferência, o segundo grupo, que é fonte, o terceiro grupo, alinhamento, o quarto grupo, número, o quinto grupo, estilo, depois células e depois edição. Lembrar sempre que todos os grupos dentro da guia precisam ser respeitados e todos devem ser o quê? Analisados. A gente vai percorrer, fortalecer aqueles que são mais fortes nas provas e com carinho depois vocês passam por todos os grupos, analisam os comandos, observação para os ícones, para as teclas de atalho. Outra observação também importante é analisar sempre a presença nos grupos de uma setinha. Roseli, mas que setinha é essa? Vamos analisar. Grupo área de transferência, a gente tem uma setinha, grupo fonte, grupo alinhamento, grupo número e os demais a gente não tem. Onde está localizada essa setinha para nós? Ela está localizada no ponto inferior direito de cada grupo. A gente sempre encontra em prova a presença da bendita setinha e a setinha vai representar para a gente, vai mostrar para a gente que aquele grupo possui mais informação, possui mais ferramentas do que é visualizado na sua janela. Quando pressionar, quando clicar sobre, a gente tem uma extensão daquele grupo, ou seja, a presença dentro da própria janela ou a presença de uma caixa de diálogo, uma janela menor, trazendo, apresentando as outras ferramentas daquele grupo. Então, também muita atenção, existem grupos que nós vamos ter essa extensão e tem grupos que nós não teremos e aqueles comandos são os comandos presentes dentro daquele grupo. Vamos dar um passeio e vamos visualizar. Primeiro grupo que a gente tem é a área de transferência. A área de transferência é muito comum em prova. Os comandos clássicos, recortar, copiar e colar. Bastante atenção quando falamos, de área de transferência. Existe um quarto comando dentro desse grupo que é para nós o famoso pincel de formatação. Uma observação também, possui a setinha, que a gente acabou de falar. Quando aberta a área de transferência, a gente visualiza uma extensão dentro da janela. Temos opções em relação à área de transferência, quando essa parte será aberta, se ela é automaticamente, se ela é ao clicar, ou se ela vai ser aberta manualmente. Então, uma observação sobre esses pontos que a gente marca, que a gente deixa sempre para ajudar, para facilitar o teu processo de estudo. Uma outra informação que a gente tem em relação à área de transferências, que eu vou chamar de informações importantes, selecionei para vocês 3 quesitos. O primeiro são as teclas de atalho, acredito que é de bastante, no dia a dia frequente o uso das teclas de atalho. A gente tem o colar, que é o Ctrl V, o recortar, que é o Ctrl X, o copiar, que é o Ctrl C. Lembrar também dos ícones, analisar o ícone, a imagem. Algumas organizadoras, vou dar um exemplo, a VUNESP, a gente tem uma prova muito visual, logo precisa que o candidato reconheça o comando, a guia, o grupo, tecla de atalho e também o ícone. Porventura, chega uma questão com o ícone, você precisa reconhecê-lo. Numa outra proposta, o pincel de formatação. Qual é a função do pincel de formatação? Ele copia e cola formatação. Então, aqui
O que nós estamos copiando, o que nós estamos colando, não é o texto, não é a fórmula, não é a imagem, é a formatação de uma célula. Que seria uma formatação? Como eu posso administrar um negrito, um itálico, uma cor, um tamanho da fonte, um centralizado? Isso para nós é a formatação dentro de uma planilha eletrônica. Só uma observação, usei a própria imagem da Microsoft. A informação é como clicar sobre o botão pincel de formatação. Se você clicar uma vez sobre o pincel, você copia a formatação do determinado elemento selecionado e cola essa formatação apenas uma vez. Agora, se você clicar 2 vezes sobre o pincel, você copia essa formatação e utiliza essa formatação quantas vezes forem necessárias. Muito cuidado com 1 clique e 2 cliques sobre o ícone do pincel de formatação do grupo para nós, área de transferência, presente na guia página inicial. Cuidado com a observação, sempre ela é muito valiosa na presença de uma questão na sua prova. E um outro quesito é a respeito da quantidade de elementos que serão armazenados temporariamente na área de transferência. A área de transferência eu posso copiar, recortar, até quantas vezes? Até 24 vezes. Então eu posso selecionar uma célula, selecionar outra parte, copiar, executar, trazer informação de Word, de PowerPoint, de internet, né, dos diferentes navegadores e depois efetuar a colagem quando todos os elementos foram aí copiados ou recortados. Lembrar o seguinte, no máximo um total de 24 elementos. Ah, mas eu selecionei 1, 2, 3, 24, o 25º. O 25º ficará na área de transferência? Sim, o 25º elemento ficará na área de transferência, porém, aquele que ficou lá embaixo, que é o primeiro que foi inserido na área de transferência, ele será eliminado para que o mais recente possa tomar o seu lugar. Então, uma observação, a área de transferência é uma área de armazenamento temporário, não vai ficar lá permanentemente, a hora que você fechar o software, vai embora todas as informações da área de transferência e o máximo de elementos contido nessa área de transferência será de até 24 elementos. Cuidado com isso. Um 25º ficará na área de transferência? Sim, ficará na área de transferência. Mas como se até 24? Sempre o mais antigo vai ser eliminado, um processo automático, para que o mais recente possa ser ali armazenado. Cuidado com o grupo para nós, área de transferência da guia página inicial no ambiente Microsoft Excel. Uma outra informação que a gente tem a respeito de colagem, o colar especial. Muito cuidado com o colar especial, que são as diferentes formas que a gente tem para colar um elemento que foi copiado. Falando para nós em relação ao Microsoft Excel, o que nós temos? Eu posso copiar uma planilha que contém fórmula, que contém formatação de número para moeda, de formatação de número para porcentagem, de formatação de número com casas decimais, uma planilha que tem borda, né? Foi formatada com borda. Quando você copiar uma planilha, você pode levar só a planilha, sem formatação numérica, sem formatação da área da planilha. Ou você pode levar essa planilha com todas as formatações. E para isso, a gente tem que agregar um famoso colar especial. E esse colar especial nos dá diferentes formas de colagem. Quando a gente ativa o comando colar, a gente tem uma setinha e nós conseguimos visualizar as diferentes formas de colar especial. Uma informação que eu deixo sempre, o que é o colar especial, o ícone do colar especial e também tecla de atalho. A nossa tecla de atalho para colar é o Ctrl V. A gente copia com o Ctrl C, a gente recorta com o Ctrl X e a gente cola com o Ctrl V. Mas eu estou falando agora de colar especial. Colar especial nós temos Ctrl mais a tecla Alt mais a tecla V. Ctrl V é colar e Ctrl Alt V é colar especial para a gente tomar muito cuidado. Colar especial é uma forma de colar o que foi copiado, observando as diferentes formas de colagem. Você pode optar qual delas satisfaz, né? Qual delas vai atingir a sua necessidade. Então, bastante cuidado com o elemento colar especial. Deixo para vocês, de uma forma mais clara, as opções de colar especial que nós temos. Quando a gente ativa o colar especial,
nós temos 3 grupos, o grupo colar valores e o grupo outras opções para colar. Numa observação, o ícone para nós chamado de colar especial, ele não é um ícone padrão no grupo área de transferência, lá na guia, página inicial. A gente visualiza o colar especial por meio de ativação do comando colar dentro da sua sequência, a gente consegue visualizar o colar especial, mas ele não é um botão, né, um ícone, uma ferramenta presente lá no grupo área de transferência. Então também bastante cuidado com essa informação, que sempre, né, os elementos contidos nas provas a gente traz nas aulas para vocês. Então, mais uma observação que nós temos aqui. Um grupo muito frequente em prova do colar especial é o grupo colar, que traz bastante ferramenta em relação ao dia a dia da utilização do software de planilha. Então, por exemplo, eu posso colar na forma padrão, eu posso colar fórmula, eu posso colar forma e formatação de número, posso manter a formatação original, posso colar sem borda, como eu disse para vocês. Aquelas linhas que dividem a área da planilha, ela é chamada de linha de grade e ela não aparece na nossa impressão. Então faz-se necessário, na formatação, uma inserção de borda para que seja visualizada numa impressão. Se você copiar uma planilha com borda e colar, essa borda ela não vai, mas se você copiar essa planilha com borda e colar especial, você optando por manter as bordas ou eliminar as bordas, você tem essa opção em colar especial. E tem aqui para nós uma ferramenta bastante importante, que é a ferramenta transpor. Transpor é mudar a ordem como as informações são visualizadas dentro de uma planilha. Por exemplo, você tem uma planilha com cabeçalho, nome, endereço, CPF, RG. Está ali os dados dessa planilha. Você tem os títulos nas colunas e você tem as informações nas respectivas linhas. Se eu seleciono toda essa planilha e copio e vou colar num outro ponto dessa planilha ou em outro ponto dessa planilha, eu posso optar pelo colar especial, mudando a forma como essa planilha é apresentada, como, por exemplo, um colar especial utilizando a ferramenta para nós chamada de transpor. O que é coluna passa a ser linha e o que é linha passa a ser coluna. Questão aí frequente que a gente visualiza no dia a dia das provas de concurso público. Então, cuidado, a gente tem copiar e a gente tem colar. A gente tem copiar e também colar especial. As diversas formas de colagem disponível para trabalhar em ambiente planilha eletrônica, em ambiente Microsoft Excel. Lembrar sempre de um quesito: Ctrl V é colar e Ctrl Alt mais V é colar especial. Bastante cuidado com o comando colar especial. Pessoal, agora vamos fazer uma questão, vamos fazer um exercício para ver se essa informação está bem fixada, bem forte aí na tua cabecinha. Vamos lá? Nós temos aqui uma questão que foi colocada pela VUNESP em uma prova em especial no Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo, onde ela fala: tem-se uma planilha a seguir, criada no Microsoft Excel 2016 na sua configuração original. Então nós temos aqui coluna A com processo, coluna B com origem e coluna C com mês de abertura. O usuário selecionou todo o conteúdo entre as células A1 e C8, então A1 nós temos processo, C8 nós temos abril 2013 e pressionou o Ctrl C, copiar. Assinale a alternativa que contém o nome da opção utilizada na janela colar especial para produzir o resultado a seguir. O que nós temos aqui, só para a gente visualizar? Processo está aqui, origem está aqui e mês de abertura está aqui. Onde estava processo? Na linha 1, coluna A, linha 1, coluna B, linha 1, coluna C. Então, o que o processo passou? Ele sai para nós das colunas e ele é visualizado nas linhas. As informações que estavam nas linhas agora são visualizadas em o que para nós? Colunas. Houve uma mudança da forma como a planilha foi apresentada. E essa ferramenta, ela é para nós fórmulas e formatos de número, multiplicar, transpor, validação ou formato. Só para lembrar, o que é transpor?
A informação que se encontra na coluna, ela será invertida para onde? Para a linha. E a informação da linha será invertida para a coluna. Logo, uma questão que a gente recebeu, né, numa prova em especial aqui no tribunal, e a resposta é transpor. Fica para vocês e observe todas as outras formas de colar especial. Passeamos pelo grupo área de transferência, agora a gente vai conhecer o grupo fonte, nessa proposta de formatação da nossa planilha eletrônica. Vamos lá? O grupo fonte, pessoal, é um grupo muito comum nas provas e que com certeza vocês já estudaram no Word. São as formatações do conteúdo inserido em uma célula. Então, o que nós temos? Nós temos negrito, itálico, sublinhado, a borda, que a gente falou anteriormente. Nós temos cor de sombreamento, a gente tem cor de fonte, aumentar e diminuir o tamanho da fonte. E por padrão para a gente, nós não podemos esquecer, quando você abre a planilha eletrônica, que você começa a digitar a sua planilha, a fonte ela é do tipo calibre e o seu tamanho é tamanho 11, igual lá no Word, que prevalece aqui também na planilha eletrônica. Lembra que a gente falou da bendita setinha? Se a gente clicar nessa bendita setinha, a gente vai ter a formatação, abre para a gente aquela janelinha. E a formatação de fonte, no caso, o grupo fonte, formatação de fonte. Informações contidas no grupo fonte é de bastante frequência, também no editor de texto e aqui no editor de planilha eletrônica. Uma observação importante é as teclas de atalho, que sempre também nos caminha, né, nos dá o elemento em prova. O negrito para nós é o Ctrl N, o itálico é o nosso Ctrl I e o sublinhado é o nosso Ctrl S. Os ícones, que eu acredito também, né, de bastante utilização no dia a dia. E lembrar que no nosso sublinhado a gente tem os dois tipos de sublinhado. O sublinhado simples, que é o clássico que a gente utiliza, e também o nosso sublinhado duplo, que porventura é um desenho, né, para nós com sublinhado duplo, que é visualizado a partir do momento que você ativa o ícone, o S, né, na verdade, a ferramenta S e a sua setinha disponível. Lembrar só um quesito, a gente tem muito forte, já falei para vocês só para a gente fortalecer, as bordas em prova. E a borda não tá para a gente em grupo parágrafo, alinhamento, até porque no Excel não tem grupo para nós parágrafo, a gente fala de alinhamento. Como a borda é muito frequente nas provas, onde está a borda? Borda está no grupo fonte, muito cuidado com isso. Borda está presente no grupo fonte, na planilha eletrônica, no Microsoft Excel. Então fica com vocês o grupo fonte e a gente vai para o próximo grupo, que é o grupo alinhamento. Uma observação, lá no Word a gente fala em grupo parágrafo, aqui a gente fala em alinhamento. O pessoal confunde muito parágrafo com alinhamento. Planilha eletrônica falamos em alinhamento, bastante cuidado com essa observação. O que nós temos no grupo alinhamento? Esquerda, centro, direita, a gente tem os recuos, a gente tem a posicionamento do texto dentro da célula, acima, no meio e embaixo. Só para deixar para vocês algumas ferramentas que são aí cobradas, né, de uma forma mais constante nas provas de concurso. Os demais não são cobrados? São, mas é muito comum. O candidato já utiliza, não tem problema. E de ser difícil, todo mundo, normalmente, a grande maioria acerta essas questões e tem que tomar cuidado, não pode errar uma questão simples. Aqui nesse grupo a gente vai pontuar alguns botõezinhos cuidadosos. A quebra de texto automático que a gente tem aqui, dentro dessa primeira linha de comandos. O segundo botãozinho a gente tem que é chamado de orientação dentro de uma célula, né? Você pode trabalhar com o seu texto em diversas orientações, vertical, girar, inclinado. Então a gente também tem essa formatação dentro de alinhamento.
E uma observação forte, não existe o alinhamento justificado no Excel. A gente tem esquerda, centro e direita, nós não falamos em justificado. Justificado é para parágrafo, justificado é para texto. Na planilha eletrônica nós não construímos parágrafo, a gente trabalha com elementos pontuados dentro da célula. Então, justificado é um comando que não existe dentro do Excel. Muito cuidado, não temos o justificado dentro do Excel. Agora, cuidado, é muito presente. O comando mesclar e centralizar nas provas de concurso. O grupo para nós é alinhamento. Cuidado, grupo, guia, página inicial. E aí a gente tem a mesclagem de células na planilha. Para mesclar, a gente tem 3 tipos de mesclagem. Mesclar através, mesclar e centralizar e mesclar célula. Mesclar e centralizar é o comum, é o clássico que a gente trabalha na planilha. Eu posso mesclar células e não centralizar, que é o que vai acontecer aqui. Eu digitei tribunais estaduais, selecionei as células A1 até C1 e optei por mesclar através. O que aconteceu? As 3 células selecionadas se tornaram em uma, se juntaram, agora é uma célula. E nessa mesclagem, o texto não foi centralizado. Mesclar é unir células e centralizar é centralizar o texto dentro da célula. Se eu falo apenas em mesclar célula, eu não tenho a centralização do texto. E se eu falo mesclar através, eu também não tenho a centralização do texto. Agora, se eu falo em mesclar e centralizar, eu tenho a centralização do texto. Só cuidado com mesclar para a gente, através e somente, né, o mesclar células. E depois, mesclar e centralizar. Cuidado com o ícone. O grupo para nós, alinhamento, guia, página inicial. Agora a gente vai conhecer o grupo número, também na guia, página inicial. Vamos lá? O grupo número para a gente vai trazer algumas, né, informações que fazem parte da formatação numérica na planilha, de grande valia no dia a dia e também nas provas. Então, a gente tem a contabilização, a gente tem porcentagem, a gente tem separador de milhar e as casas decimais. Quando a gente seleciona o grupo, que a gente tem um elemento numérico, né, ou um elemento texto, ou um elemento fórmula, mas quando você seleciona uma célula, a informação que você está inserindo na célula, a formatação dela é chamada de geral. A partir daí, você pode mudar a formatação para trabalhar com moeda, com contábil, com data, com hora, porcentagem, fração, ou outras formatações de número. A caixinha para nós, né, que a gente tem um menu suspenso, onde a gente encontra geral, nós vamos ter diferentes formatações de números, data, hora, moeda, contábil, que também é elemento aí de questão de prova. Então, tomar cuidado, o que nós temos em geral e os botões presentes, né, os ícones presentes, as ferramentas, os comandos, né, diversas palavras que são utilizadas nas questões, em relação aos 5 botõezinhos que nós temos aqui. Falamos de contabilização, falamos de porcentagem, separador de milhar e casas decimais, para aumentar e diminuir casas decimais. Vamos dar uma olhada em algumas observações que eu deixo para vocês. Nós temos uma ferramenta chamada de moeda, uma formatação, e temos uma outra formatação, né, um ícone chamado de contábil. Qual é a diferença da formatação de um elemento numérico na célula que foi formatado para contábil e que foi formatado para moeda? Quando a gente fala em moeda, o símbolo da moeda, que não só pode ser real, pode ser euro, pode ser o dólar, qualquer outro símbolo, ele ficará próximo do valor. Quando a gente fala de contábil, o símbolo da moeda fica separado do valor. Visualmente, isso tem que ser observado. Então, falou de contábil, o símbolo da moeda é separado do valor, e falou de moeda, o símbolo da moeda é próximo ao valor. Ao encontrar uma questão, visualiza a planilha, que você vai ter essa informação. Se a pergunta for essa, contábil, o símbolo da moeda está separado e para nós a moeda, o símbolo da moeda está próximo do valor. Cuidado com esses 2 elementos que são aí também, né, elemento de prova, não tem como fugir. Outros 2 botõezinhos cuidadosos são os botões de casas decimais, muito frequente. O que nós temos aqui? Eu falo para o pessoal, não olha a setinha.
Se você olhar a seta, você pode perder uma questão. Porque quando eu olho a seta para frente, eu tenho a ideia de aumentar. Quando eu olho uma seta para trás, eu tenho a ideia de diminuir. Mas infelizmente não é isso que acontece. Você não vai olhar a seta, porque se você olhar a seta, você vai fazer essa análise do que eu estou acabando de falar e você vai perder uma questão. Analisa os zeros no botão, que é muito mais simples e você tem certeza da questão tá na sua mão. O que nós temos aqui? Existe um zero em cima e existem 2 zeros embaixo. Se eu tenho um zero e eu clico sobre esse botão, eu fico com 2. Então quer dizer, se eu tenho uma casa e agora eu fiquei com 2, significa que o que para nós? Aumentou a casa decimal. Volta o outro botão. Eu tenho 2 zeros em cima e um zero embaixo. Se eu tenho 2 zeros e clico sobre esse botão, eu fico com um zero. O que significa isso? Aumenta de um lado e diminui casas decimais do outro lado. Eu tenho um zero, fiquei com 2, aumenta. Eu tenho 2 zeros e fiquei com 1, diminui casas decimais. Na hora da leitura da sua questão, bastante atenção com a análise dos zeros no botão. Um aumenta e o outro diminui casas decimais. Cuidado com os elementos casas decimais. Agora a gente vai para o grupo estilo, ainda dentro da guia página inicial. Pessoal, o grupo estilo é um grupo simples, só tomar cuidado. Aqui o que nós vamos ter são formatações condicionais, ou seja, depende de uma condição para a formatação acontecer. Então, quando a gente olha no grupo, nós temos formatação condicional. Por exemplo, eu tenho uma planilha com vários valores e eu formato para que aqueles valores, caso eles sejam maiores que 50, por exemplo, eles apareçam em vermelho. Então, se os valores na planilha forem maiores que 50, eles ficarão na cor o quê? Vermelha. O que eu acabei de dizer para vocês? O que eu acabei de fazer? Uma formatação, o que para nós? Condicional. Criei regra para que uma formatação possa ser visualizada. Além da formatação, podemos formatar a tabela, já temos formatações prontas e ainda temos seleção para estilo da célula. Elementos, cores, tipo da fonte, tamanho, vincular, hiperlink. Então, falou de estilo, está falando de estilo de formatação. Está dizendo a você que ali existem formatações prontas que você pode utilizar ou existem formatações que poderão ser condicionadas a um X resultado. Cuidado, grupo estilo, guia página inicial. Vamos para outro grupo, ainda na guia página inicial, e esse grupo para nós, ele se chama grupo células. O que nós temos aqui? A área da planilha, ela é todinha constituída por células, colunas e linhas. O que eu posso fazer dentro dessa área da planilha? Eu posso inserir, eu posso excluir e eu posso formatar. O que eu posso inserir? Eu posso inserir linha, eu posso inserir coluna, eu posso inserir planilha dentro da pasta de trabalho. Como eu também posso inserir célula. Da mesma forma que eu posso inserir, eu também posso excluir. E do outro lado, eu posso formatar. Ajustar a altura da linha, ajustar a largura da coluna, formatação relacionada a células, ou na sua unidade ou na sua quantidade por meio de seleção. Linhas, colunas e a formatação das células no que diz respeito à altura, largura, ocultação, reexibição. Então a guia é a página inicial e nosso grupo, presente aqui nesse momento é o grupo células. Vamos conhecer mais um? Vamos lá? E aí a gente vai trabalhar o último grupo. Quem é esse grupo? Edição. O último grupo da guia para nós, página inicial. O que nós temos nesse grupo? Nós temos um botãozinho muito utilizado, a ferramenta muito utilizada na área de cálculo, que é o soma. A gente chamava de autossoma nas versões anteriores. Agora, ele é visualizado como soma, que eu não só apenas faço soma. A partir daqui eu posso fazer um cálculo de média, posso contar números e também trabalhar com a função máximo e a função mínimo, presente lá no grupo edição.
Aqui também a gente trabalha com classificação. Classificação para nós é ordenar os dados em ordem crescente e decrescente ou ainda de ordem personalizada. Um outro quesito que nós temos aqui é utilizar o preenchimento. Muitas das vezes a gente escreve numa célula X informação e quer que aquela informação seja copiada, seja levada às demais células. Nós podemos utilizar o que chamamos de preencher. Às vezes eu tenho um elemento numérico, 1, 2, seleciono e essa sequência ela poderá ocorrer com o que temos dentro do grupo edição, o nosso botãozinho reconhecido pelo nome de preencher. E aqui a gente tem, continue uma série ou um padrão nas células vizinhas em qualquer direção, para baixo, para a direita, para cima, para a esquerda. Aqui a gente tem um exemplo que é utilizado com elementos numéricos, então o preenchimento a partir de um elemento selecionado. Um outro elemento que a gente tem é a nossa localização. Cuidado, lupa não é zoom, lupa é localizar. Às vezes o pessoal vê a lupa como zoom e aqui a gente tem uma localização e também substituição dentro de uma planilha. E o último elemento é o nosso limpar. Às vezes você fez uma formatação na célula, gerou dentro da planilha outros itens e você quer limpar toda aquela formatação. No lugar de você pressionar, por exemplo, que é muito comum Ctrl Z, né, que é o desfazer, a gente utiliza a ferramenta limpar e toda aquela formatação, por exemplo, pode ser excluída, pode ser eliminada. Analisando, né, o grupo edição, nós temos o botão soma com diversas funções, o comando classificar, o comando preencher, nós temos o localizar e também o comando limpar no grupo edição. Fechando a guia página inicial, o primeiro grupo é a área de transferência e o último grupo é o nosso grupo edição. Bastante cuidado em percorrer todos os grupos da guia página inicial. Pessoal, depois de ter percorrido toda a guia página inicial, vamos agora exercitar. 2 exercícios só para fechar esse nosso, né, caminho pela guia página inicial. Vamos lá. O primeiro exercício para nós diz o seguinte: com base no Microsoft Excel 2016, a opção mesclar e centralizar permite, entre outros, que as células sejam mescladas em uma linha ou uma coluna e o conteúdo da célula seja centralizado na célula mesclada. Assinale abaixo a guia onde é possível localizar a opção mesclar e centralizar. Pessoal, questão simples. Guia, grupo, comando. Mesclar e centralizar. Onde está? Qual é a guia presente? O comando mesclar e centralizar. Nós temos guia inserir, nós temos guia página inicial, guia revisão e guia fórmula. Logo, a guia correta para nós dentro dessa questão é a guia página inicial. Lembrar, guia página inicial, comando mesclar e centralizar. Fica nessa questão informações só para vocês observarem. Falei antes, qual é o grupo? O grupo para nós é alinhamento. Próxima questão, só mais uma para esquentar os motores. E aí nós temos o seguinte. Observe a figura a seguir extraída no Microsoft Excel 2016 na sua configuração padrão. Ela apresenta parte de uma planilha na qual as células B2, B3 e B4 contêm valores no formato número, com 2 casas decimais. Analisa a imagem. 1,20, 2,36 e 3,44. Ela diz, assinale a alternativa que contém os novos valores das células B2, B3 e B4 nesta ordem, quanto nelas for aplicado apenas uma vez, equivale a apenas uma casa decimal, o recurso associado ao botão do grupo número da guia página inicial. Pessoal, é uma questão de botão. É uma questão de reconhecimento do ícone. Eu tenho 2 zeros em cima, se eu clicar sobre ele, eu vou ficar com uma casa decimal. Então, se eu tenho 2, eu fico com 1. Se eu clico sobre, diminui casas decimais. Se na célula eu tenho 2 casas, logo eu vou ficar com uma casa decimal.
Dá uma olhada nas alternativas. Alternativa para nós E tem 3 casas, está errada. Alternativa D, sem casa decimal. Alternativa C, 2 casas decimais, também errada. Alternativa B, 3 casas. Logo, a única alternativa que possui uma casa decimal é a nossa alternativa A. Questão simples de ser feita se você reconhece o ícone, a ferramenta, o botão. Até! Vamos lá, pessoal, terminamos, né, de falar sobre a guia página inicial e agora vamos dar início à guia inserir. Guia inserir, como guia página inicial, divide-se também em grupos. Alguns grupos vai ter mais ferramentas, né, a extensão da janela, onde a gente tem aquela setinha que nós falamos anteriormente. Vamos dar uma analisada, temos grupo tabela, grupos ilustrações, suplementos, gráficos, tem um tour, que é a relação de mapa, né, que é um elemento novo aqui na versão 2016, mini gráficos, filtro, link, texto e símbolo, vários grupos, tem que ser muito bem administrado por vocês. A gente vai analisar com cuidado o grupo chamado para nós ilustrações. Acredito que vocês já estudaram isso no Word. Aqui no grupo ilustrações a gente tem um elemento que é diferente de versões anteriores. Anteriormente a gente falava de clipart, que é aquelas figurinhas, aquelas imagens disponíveis pela Microsoft. Hoje nós falamos em imagens online. Cuidado com isso. Nós temos um grupo chamado de ilustrações e imagens online é uma proposta nova nas versões, né? Começa na versão 2013 e está aqui também na versão 2016. Então, cuidado com esse grupo, para nós aqui em particular, inicialmente, a imagens online, presente dentro da ilustração, grupo ilustrações, na guia inserir. Um outro ferramenta para nós, que foi inserido também na versão anterior, versão 2013, e também presente na 2016, é suplemento. E aqui a gente tem uma visita à loja da Microsoft. Existem várias ferramentas disponíveis que não estão presentes aqui, disponíveis onde? Lá na loja da Microsoft. E que você pode acessar e ter aí acesso. Algumas coisas gratuitas e outras vai precisar de comprar, né, a licença de uso dessa liberação desse suplemento. Uma outra ferramenta que a gente tem, o grupo tabela. Dentro desse elemento tabela, nós também trabalhamos com tabela dinâmica. É importante saber o que é tabela dinâmica e é importante reconhecer o ícone de tabela dinâmica. A gente tem como conceito que é tabela dinâmica, né? Tabela dinâmica nada mais e nada menos é resumir, analisar, explorar e apresentar todos os dados ali da sua planilha de uma forma mais simples, né? De uma forma visualmente mais simples de ser interpretada. Claro que para gerar a tabela dinâmica você precisa ter uma informação, você precisa ter uma tabela anterior. A tabela dinâmica depende de uma informação anterior. Nessa proposta de tabela dinâmica, eu deixo para vocês um exemplo. Esse exemplo não foi criado por mim, esse exemplo está lá no link, né, da própria Microsoft, onde ela nos deu uma tabela, a tabela inicial, para que possa ser criada a tabela dinâmica. Uma tabela com mês, com categoria e com valor. Está toda a informação disponível nessa primeira tabela. A partir dessa foi gerada uma tabela dinâmica e as informações ficaram mais organizadas, de uma forma mais simples. Ela analisa, por exemplo, a categoria. Aqui na categoria, na verdade, eu não tenho muitas categorias, então ela seleciona quais são as categorias. Ela seleciona quais são os meses, ela organiza os meses, que são janeiro, fevereiro e março. Depois ela gera um total geral e ainda, né, tanto na coluna quanto na linha, os dois valores. O que ela fez? Ela absorve a informação inicial e trabalha em forma mais simples, né, de uma forma mais possível de ser lida toda aquela informação em um elemento bem mais simples, um elemento muito mais para nós
visível e interpretável. Então fica cuidado com tabela dinâmica. A tabela dinâmica depende de uma tabela inicial, de uma planilha inicial. Nós temos aí a guia inserir e um grupo próprio para trabalhar com tabela dinâmica. Lembrar da relação da tabela inicial. E cuidado, né, eu deixo para vocês sempre como exemplo, as organizadoras elas trabalham imagem 1 e imagem 2. Analisa a imagem 1, se a imagem 2 corresponde à imagem 1, pode ser uma questão de tabela dinâmica. Fica a dica para vocês sobre tabela dinâmica. Uma outra proposta que nós temos na guia inserir é o grupo gráfico. Muito gráfico para ser estudado. Muito gráfico para ser administrado. Roseli, mas você já está assustando. Não estou assustando, eu estou deixando a informação, porque a partir daqui pode ser uma da sua prova. A partir desse quesito gráfico, você pode ter um presente aí no seu concurso. Gráfico, para nós, existem vários tipos de gráfico. Nós vamos abrir a inserção de gráfico, né, a janela, e vocês vão analisar os tipos de gráfico que nós temos. Roseli, eu já estudo gráfico em versões anteriores. Mudou? Pessoal, mudou. Tem a inserção de outros tipos de gráfico e é esse que nós vamos fortalecer. Nós vamos deixar para vocês dentro dessa proposta de estudo quais os gráficos que foram inseridos. Continua a linha, continua a coluna, continua para nós barra, continua a nossa pizza, a nossa dispersão, só que nós temos outros gráficos que começa aqui. Depois de radar, nós temos mapa da árvore, explosão, histograma, caixa e caixa estreita, cascata e combinação. Então, depois, para a gente analisando de radar, todos os gráficos foram inseridos na versão 2016. Com exceção da mapa da árvore, que já foi inserido na versão 2013. Então, o que nós temos? Vamos dar uma olhada em relação às versões anteriores, quais são os gráficos que estão na versão 2016. Mapa da árvore está na 2013, as demais foram inseridas na 2016. Explosão solar, histograma, caixa e caixa estreita, cascata e combinação. Visualmente, para deixar a informação, mapa da árvore a gente tem essa imagem. A explosão, cuidado, né, para vocês não confundirem a explosão com a rosca. Anteriormente a gente tinha um gráfico de pizza e um gráfico de rosca. Hoje o gráfico de rosca não pertence a uma categoria própria, depois a gente vai visualizar. O que nós temos é um gráfico chamado de explosão solar. Depois nós temos o histograma, que pode ser apresentado como histograma ou como Pareto. Nós temos caixa e caixa estreita, que também é uma visualização, cuidado para não confundir com os gráficos de coluna, né, que também parece ter uma relação aí, cuidado com isso. Depois nós temos cascata e nós temos também um gráfico de combinação. Falar de gráfico de combinação tem alguns estilos, né, tem que também tomar cuidado com esses tipos. E numa relação, aqui a gente tem os empilhados, né? No caso, a gente também tem dentro da combinação, só para fortalecer, são 4 tipos de gráfico dentro do tipo de gráfico combinação. Então, nós temos aqui linha, nós temos linha e eixo secundário, nós temos coluna clusterizada e combinação personalizada. Puxa, é muita coisa, sim. Então, administrar os novos tipos de gráficos que foram inseridos nessa versão que a gente está conversando, a versão 2016. Lembrar que mapa da árvore já fez parte da versão anterior, que foi 2013, mas aqui trouxe, né, a Microsoft trouxe outros tipos de gráfico. Cuidado com esses novos tipos de gráfico. Pessoal, em versão anterior, por exemplo, versão 2010, nós tínhamos um tipo de gráfico chamado gráfico de pizza e gráfico de rosca. O que aconteceu com o gráfico de rosca? O gráfico de rosca, ele deixa de ser um tipo e ele está inserido dentro do gráfico tipo pizza. Então, se eu abrir pizza, dentro do gráfico pizza, o último tipo de gráfico, ele é um gráfico de rosca. Cuidado com isso. Não que nós deixamos de ter o gráfico rosca, mas rosca não é mais um tipo. Ele foi inserido, está incorporado ao gráfico do tipo pizza. Cuidado com essa informação. Um outro gráfico também, que quando você visualiza sumiu, né? A gente visualizava muito na versão 2010, é o gráfico chamado de bolha. Ele não é que foi eliminado, né, dos tipos de gráfico.
Ele foi inserido ao tipo de gráfico para nós, chamado de gráfico do tipo o quê? Dispersão. Então, quando você abrir dispersão, você vai ter os gráficos de dispersão e lá no final você tem um gráfico de bolha. E quando você abrir o gráfico de pizza, você vai ter pizza e dentro de pizza você vai ter o gráfico de rosca. Pode ser uma grande sacada das organizadoras. Falar de rosca e perguntar onde está, falar do gráfico de bolha e perguntar onde está. Se o candidato não fizer esse passeio dentro de pizza e dentro de dispersão, ele não vai visualizar nem rosca e nem bolha. Cuidado com gráfico, elemento forte nas provas de concurso. Dentro dessa proposta ainda, guia e inserir, falamos de gráfico e também vamos ter lá pertinho de gráfico, mapa. Mapa foi inserido agora para a gente, quem estudou a versão anterior, mapa está aqui na versão 2016. Hoje não só posso visualizar informação por meio de gráficos, mas também posso visualizar informação por meio de mapas. Ah, você está de brincadeira. Não, não estou de brincadeira. A gente tem mapa e um mapa 3D, tridimensional na nossa área da planilha eletrônica. A gente vai trabalhar com dados geográficos, dados temporais, mostrar essas informações por meio justamente de mapa. Um mapa mundi ou um mapa concentrado, e quem vai para nós trazer essas informações, a grande maioria das informações que a gente tem que tomar cuidado, né? A informação que vai ser vista por meio de pesquisa, a gente tem o Bing. Muita informação que for busca por meio da navegação, por meio da internet, o nosso buscador é o Bing, não esquecer disso. A gente utiliza muito o Google Chrome, né, que é o navegador, e a gente utiliza o Google, que é o buscador. Maravilha! Aqui a relação é com a Microsoft. Ele traz informações lá do Bing. Bing para nós é o nosso buscador da Microsoft. Então, cuidado, não só gráfico, mas também a gente tem mapas, que aí pode ser outra jogada aí nas provas de concurso público na versão 2016. Roseli, mas ainda tem gráfico? Tem gráfico ainda, pessoal. Agora tem mini gráfico. Tudo junto, mini gráfico. Tem um grupo chamado de mini gráfico. Eu tenho que trabalhar os tipos de gráficos, que lá atrás que a gente conversou, o mapa, tomar cuidado, e ainda lembrar que existem mini gráfico. O mini gráfico, ele é um gráfico colocado, inserido em uma célula. Quando eu falo de gráfico, ele aparece numa área da planilha ou em uma planilha. E quando a gente fala de mini gráfico, é um gráfico inserido dentro de uma célula. Ele é pontual, ele está ali somente na célula. Vou conseguir demonstrar muitas informações desse gráfico? Não. São informações selecionadas e em quantidade muito pequena. Ah, eu posso ter uma lista de números, mas aquela informação numérica é sobre um determinado item. Por exemplo, só para a gente ficar com informação redonda, né, dentro dessa proposta. Tendência de uma série de valores. De repente você tem, vamos visualizar para ficar mais simples de vocês estudarem. Eu tenho aqui uma planilha cuja informação na célula B1 é produto, na C1 é quantidade e na D1 é valor unitário. Olha o que eu fiz. Eu selecionei a célula D8, selecionei a inserção de um gráfico mini gráfico e selecionei o tipo linha. E selecionei a área de valor o quê? Unitário. E está aqui para nós o famoso mini gráfico. Ele está contido em uma célula e não numa área da planilha. Então nós temos uma relação com esses valores em uma célula. Num outro momento, eu fiz também a inserção de um mini gráfico em relação à coluna. O tipo de mini gráfico aqui é linha e esse mini gráfico ele é de coluna. E nós também geramos aqui uma relação com o valor total. Num outro momento, o que eu fiz? O gráfico, o terceiro mini gráfico chamado de ganhos e perdas. Relacionei a célula e trabalhei com esses valores. Aqui eu gerei para vocês ganhos e perdas na relação de número negativo.
Aqui a gente só visualiza ganhos. Aqui a gente visualiza ganhos e também visualiza o quê? Perda, que é o negativo, que é o que está abaixo, que é representado em vermelho. Então, o que nós temos? Mini gráficos, quais são os 3 tipos de mini gráfico? Eu tenho linha, o que mais que eu tenho? Vamos voltar? Eu tenho um gráfico de linha, eu tenho um gráfico de coluna e eu tenho um outro chamado de ganhos e perdas. Então, linha, coluna, ganhos e perdas são tipos de mini gráfico, também proposta de prova. Pessoal, fechando o grupo mini gráficos lá da guia Inserir, vamos fazer uma questãozinha só para fortalecer essa informação. Vamos lá? Essa questão é da VUNESP, eu somente adaptei, e ela diz o seguinte: assinale a alternativa que contém um tipo de mini gráfico do Microsoft Excel 2016 na sua configuração padrão. Tá difícil ou tá simples? São só 3. Linha, coluna, ganhos e perdas. Fácil? Resolve. 10 segundos. Alternativa para nós, D de dado. Diferenciar gráficos de mini gráfico. Até a próxima. Vamos lá, pessoal, trabalhamos a guia Inserir até o grupo mini gráfico. Agora vamos dar sequência e chegar no último grupo. Vamos lá? Pessoal, agora o grupo da guia Inserir é o grupo Filtro. O que nós temos aqui? Temos 2 comandos, linha de tempo e segmentação de dados. Muito raro em prova, porém não posso deixar passar. Então, só organizar ícone, guia, grupo e conceito. O que nós temos aqui? O que é para nós uma segmentação de dados? A gente tem como conceito da própria Microsoft que segmentação de dados são componentes de filtragem. A gente tem muito comum em prova a classificação em ordem crescente, decrescente e personalizada e o filtro. Aqui o que nós temos dentro, né, o que está presente dentro do grupo filtros é a segmentação. Então, gera uma relação para nós com tabela dinâmica, gera uma relação para nós com a filtragem, que a gente aprende de uma forma mais simples, e também, dentro do grupo filtro, trabalhar sobre uma linha do tempo. Tabela dinâmica, a gente já falou lá atrás. Tem uma tabela dinâmica, posso filtrar essas informações, posso trazer as informações como proposta de segmento ou trabalhando com uma linha de tempo. Só chama atenção para os ícones, o grupo e a guia Inserir. Existe a guia Inserir, tem tabela dinâmica lá atrás e aqui a gente tem um grupo filtro com essas 2 informações. Cuidado somente no reconhecimento de grupo, guia e ícone. E depois, rapidinho, conceito. Fica para vocês o grupo filtrou. Nessa outra proposta, hiperlink para nós. Muito conhecido pelos concurseiros e também pelas bancas de concurso. Link é bem frequente em prova. Uma tecla de atalho para hiperlink é a tecla Ctrl+K. Tá? Eu não mencionei aqui, você faz sua notinha aí do lado. O Ctrl+K é a tecla de atalho para hiperlink. Aqui nós temos uma relação que você pode linkar um elemento na sua planilha com página da web, com e-mail, com este documento, com uma célula, com uma planilha. Então, a relação é você criar um vínculo com uma informação dentro dessa planilha e com uma outra informação, ou dentro dessa planilha, ou dentro dessa pasta, ou fora, né, com internet ou outros arquivos. Ferramenta simples, utilizada no dia a dia e também nos concursos públicos. O grupo para nós é links e a guia para nós é inserir. O próximo grupo dentro da guia Inserir é um grupo chamado de texto. Vou pontuar para vocês algumas informações, por exemplo, cabeçalho e rodapé.
que é bem querido das organizadoras, lá no Word, aqui no Excel e também, né, numa proposta de concurso no PowerPoint. Quando a gente trabalha com planilha, a gente também pode fazer a inserção de cabeçalho, de rodapé. Quando você selecionar o comando cabeçalho e rodapé, você vai visualizar a presença de uma outra guia. Essa guia é chamada para nós de ferramentas do cabeçalho e do rodapé, que traz uma guia chamada de design. A gente tem as guias comuns, as guias clássicas. Só que algumas ferramentas, quando selecionada, nós vamos ter uma outra guia. Uma guia suplementar, uma guia acessória, que aparece em decorrência daquele elemento que foi selecionado. A gente tem uma guia para gráfica, a gente tem uma guia para tabela, a gente tem uma guia para imagem e a gente também tem uma guia para cabeçalho e rodapé. Então, cuidado sobre esse elemento. Você insere o número, você insere número de página, data, hora, nome do arquivo, nome da planilha. Então, existe uma relação com cabeçalho e rodapé, não somente na guia inserir, mas também em uma guia chamada de design. E essa guia, ela é visualizada quando? Ela é visualizada quando o elemento cabeçalho e rodapé for selecionado, para que você possa ter a opção de trabalhar com outras informações. O número da página, a data, pode ser inserido num cabeçalho ou ainda no rodapé. Então, só cuidado com essa informação. Dentro da guia inserir, grupo para nós, o último grupo fechando, o grupo símbolo. Dentro de símbolo nós temos equação e nós temos símbolo. E quem disse que não pode inserir uma equação dentro de uma planilha? Pode, lá no Word também, aqui também. Existe para nós o grupo símbolo e dentro de símbolo nós temos equação. A escolha do usuário, qual equação, e caso essa não estiver disponível, você pode buscar outras equações disponíveis via Microsoft. E também a inserção de símbolos. Quem são símbolos? São aqueles elementos que a gente não visualiza no teclado. Ou visualiza no teclado e ali ele está muito mais bonitinho. A gente utiliza mais isso em editor de texto, mas aqui na planilha também existe o grupo símbolo. Então nós temos aqui, fechando, né, essa guia inserir, o grupo símbolo presente lá no finalzinho da guia inserir. Começamos o primeiro grupo com tabela e vamos fechar com o grupo símbolo, guia inserir. Pessoal, fechamos a guia inserir e a próxima guia é layout da página. Vamos lá conhecer? A guia layout da página, como todas, divisão em grupos. Podemos analisar os grupos de forma individual, mas o que eu vou fazer aqui com vocês é focar um grupo que despenca em concurso público. Quem é esse grupo? Só vou focar esse grupo, que é o grupo configuração de página. Como a gente trabalha com planilha eletrônica, esse documento depois vai ser impresso e numa proposta final ela precisa ter também qualidade. A página precisa estar muito bem configurada. E aí a gente tem margem, a gente tem orientação, tamanho. Numa questão de impressão, a seleção da área que vai ser impressa, a presença de quebra, a presença de plano de fundo e também a impressão dos títulos. O que é título dentro da planilha? A gente não visualiza coluna A, B, C, D, E, linha 1, 2, 3. Quando você manda imprimir, aqueles elementos não são impressos, só aparece a sua planilha. Mas você precisa daquela informação. Eu posso imprimir? Sim, você pode imprimir, desde que esse seja configurado. E aqui a gente tem, na configuração da página, dentro da guia layout, a impressão de títulos. Os demais elementos, largura, altura, a gente já falou e outros a gente vai falar posteriormente que também vão ser visualizados em outras guias. Então, aqui foca grupo configurar página, que vai ser um presente na sua prova. Vamos para a próxima? O que nós temos aqui? Guia fórmulas. Pessoal, aqui começa elementos das nossas próximas aulas. Por quê, Roseli? Fórmula. Até agora a gente está falando de toda a teoria da planilha eletrônica. Depois a gente vai ter 2 aulas para falar de fórmulas, que é uma parte aí às vezes pesada para uns e leve para outros. Aí você avalia o que vai ser a sua fórmula. Quando a gente abre a planilha eletrônica, começa para nós a guia arquivo e nós vamos até a guia exibir. Também no Word, também no PowerPoint.
Numa relação de planilha, existem duas guias que somente estarão na planilha eletrônica, que é a guia Fórmulas, que a gente vai conversar, e depois a guia Dados. A guia Fórmula, o primeiro grupo da guia Fórmula é muito pesado em prova, é forte em prova. O candidato às vezes passa despercebido e aqui tem uma série de questões em relação às fórmulas. O que nós temos no primeiro grupo? Biblioteca de funções. Aqui estão todas as funções que a gente pode utilizar para a construção de uma fórmula. Vamos dar uma olhada dentro desse segmento, que é a seguinte. Dentro da biblioteca, nós temos divisão em categorias. Então, dentro de cada ícone desse, chamado de categoria, nós temos uma lista de funções e elas são muito organizadas. E o que a organizadora de concurso público vai te pedir é justamente um X, né, uma determinada função e qual é a categoria que ela pertence. E aqui a gente destaca, por exemplo, em mais funções, nós temos a função, a categoria estatística, que a gente não visualiza naquelas. E aí a gente tem mais funções e dentro de mais funções a gente tem estatística. Muitas questões de prova, utilizando, né, a construção de fórmula, trabalha com funções da estatística. Por exemplo, função média, conte C, contar vazio, conte valores, conte número, máximo, mínimo, maior e menor. São clássicas funções que a gente visualiza nas provas de uma forma geral e que são funções que pertencem a uma categoria dentro da biblioteca de funções, dentro da guia fórmula chamada de estatística. Então, tomar cuidado, a gente tem aí somar, subtrair, multiplicar, potência, raiz, que elas serão divididas por categoria. Então, muito cuidado com a guia fórmulas e o grupo biblioteca de funções. Não passa o Excel sem estudar biblioteca de funções. Pode ser também uma proposta aí na sua prova. Pronto, pessoal? Já respirou? Como que tá aí? Tá começando a ficar pesado, não? Tá tudo bem? Então vamos lá. Fazer uma questãozinha só para fechar o grupo biblioteca de funções. Vamos lá? Assinale a alternativa que contém o nome da categoria de funções a que pertence a função média. Pessoal, essa questão ela é bem recente, ela foi colocada pela VUNESP, só que foi colocada numa versão anterior, a versão 2010, e eu adaptei. Acabamos de conversar. Categorias, dentro da biblioteca de funções, e o que ela está pedindo é a função média. Onde está a média? Média é matemática, média é engenharia, média é estatística, média é financeira ou média é lógica? Média para nós pertence à categoria estatística. Alternativa correta, alternativa C. Tudo bem? Tá fácil? Tá tranquilo? Tem que estudar as outras categorias também, tá bom? Abraço.